A minha posição nessa casa sobre o projeto que trata da taxa do lixo é uma posição de coerência. Desde o dia em que eu tomei posse aqui nesta casa, eu tenho buscado fazer um mandato independente e participativo e levar essa minha independência até o final desse mandato, para que o povo de Fortaleza possa se orgulhar da parlamentar que hoje está nessa casa representando os mais de 2 milhões de fortalezenses. A minha posição sobre a taxa do lixo nesse ano que passou foi de votar não. Eu votei não ao projeto por tudo aquilo que já foi dito aqui por aqueles que me antecederam. Eu votei não porque o projeto não traz a relação jurídica de imposição da lei federal, isso já foi sanado aqui. Eu votei não porque a área técnica da Prefeitura de Fortaleza não se preocupou em construir um projeto que pudesse garantir uma votação segura para esses parlamentares desta casa. Eu votei não porque ao longo dos dias a gente foi acompanhando processos indevidos, inclusive de manobras impostas dentro dessa casa no ano passado para que o projeto fosse aprovado. Eu votei não, porque o impacto dessa taxa do lixo, no momento em que a gente vive, de pós-pandemia, de crise sanitária, crise econômica, eu compreendo que não era o momento adequado e mantive minha posição votando não e não votando no artigo que traria ali a prática das isenções. Fizemos um grupo de vereadores que, de forma muito autêntica e independente, levou ao conhecimento do povo que não iríamos mais votar, iríamos nos abster porque não concordávamos com o projeto. E logo depois a gente foi surpreendida com parte das pessoas do governo, querendo colocar para os vereadores que votaram não a responsabilidade da questão das isenções, em uma tentativa descabida de mudar o jogo e de trazer para os vereadores que se posicionaram não a culpa pela aplicação de uma taxa, de uma cobrança de um tributo que é específica do Poder Executivo Municipal, que é competência do Poder Executivo Municipal. Nesse mesmo dia, nós fomos surpreendidos com um Twitter do prefeito Sarto, falando que ele iria isentar 70% da população hipossuficiente. E nesse Twitter, o prefeito Sarto teve a audácia de justificar que 70% da isenção era para cumprir a justiça social. Não sabemos o motivo pelo qual a construção desse projeto se deu pela área técnica de forma tão desvirtuada daquilo que a gente está acostumado a reconhecer dentro do processo legislativo federal. Mas chegou aqui de maneira distorcida, desvirtuada, sem cumprir um propósito para instituir um tributo. Qual seria a possibilidade de se manter algum recurso dentro do orçamento para se aplicar dentro de uma política de compensação de resíduos sólidos? Isso foi o que vem acontecendo, o que aconteceu. Mas, vereador Danilo, mediante tantos erros, mediante tantos atropelos, seria humano, seria decente se pensar que poderia se retroceder. Não é feio dizer que errou e voltar a reconhecer seu erro. Não é feio para ninguém. E para a administração pública, vereador Danilo Lopes, o poder de autotutela é algo inerente. Já que essa taxa não vai arrecadar mais nem 30% daquilo que se previa inicialmente para garantir pelo menos a política de compensação dentro dos resíduos sólidos. Nós sabemos disso. O impacto dessa taxa dentro do orçamento não paga o desgaste que a Prefeitura de Fortaleza já teve com a aplicação dessa taxa. Então, dizer que errou, voltar atrás não é feio. Feio é insistir no erro. Trazer para dentro dessa casa uma responsabilidade que não é desta casa. E aí nós estamos em um período legislativo extraordinário. Período legislativo extraordinário, tia Francisca. Eu acompanho essa casa há pouco mais de 12 anos. Eu acompanho o processo legislativo desta casa. E eu nunca vi
na história desta casa, se estabelecer um período legislativo extraordinário para satisfazer o ego do prefeito Sarto. Nada mais é do que satisfazer o ego do prefeito Sarto, porque já perdeu. 1 minuto para concluir, vereadora. Porque já perdeu todo o desgaste que ele precisava, que ele não precisava ter, toda a relação de inabilidade política que ele não precisava ter dentro desta casa, ele já teve. E aí foi erro da área técnica? Se foi erro da área técnica, o gestor maior tem que ter a hombridade de dizer: minha área técnica errou, nós vamos recuar agora para construir um projeto mais participativo, sobretudo com os vereadores, acatando inclusive as emendas, vereadora Adriana, nossa cara vereadora Larissa Gaspar, de parlamentares que tentam contribuir para melhorar o texto e a gente poder garantir uma votação mais saudável. O que nós passamos do ano passado para hoje nesta casa, que eu acho que se finaliza hoje nesta casa, é algo que eu posso dizer que não foi uma construção do ponto de vista saudável. Perdeu esta casa, perdeu o executivo e o povo de Fortaleza, que não será isentado em 70%. 10 segundos, vereador. Povo de Fortaleza não serão isentados em 70%. É fake, porque não está aqui dentro do projeto. Então, que garantia nós temos que se isentará em 70%? Para concluir, presidente Paulo Martins, quero dizer que eu não coloco minha digital em nada que faça referência à taxa do lixo, porque eu tenho um compromisso com o povo de Fortaleza. E o povo de Fortaleza não merece passar por isso que eles vão passar daqui uns dias, porque o boleto vai chegar na casa de quem tem imóvel alugado, vai chegar nas residências dos mais variados fortalezenses. E na hora que chegar, presidente Paulo Martins, na hora que o boleto chegar, o fortalezense vai saber que aquele boleto não contou com a digital da vereadora Ana Paula.